Muito se falou, muito se especulou, mas é bem provável que a gente amanheça no sábado, ou pelo menos ali na tarde, imagino eu, enfim. Acho que nesse sábado talvez até seja difícil de anunciar, né? Em virtude dos atrasos nessa sexta-feira, mas é bem provável que aconteça no sábado ou na segunda-feira o anúncio de Fernando Diniz como novo treinador do Fluminense. Enfim, a gente trouxe essa notícia aí com exclusividade lá diretamente do CT no vídeo anterior. Dei informação, o Vitor Lessa também até acabou soltando a informação num tempo praticamente igual ali. Enfim, e trazendo informações complementares, né? No caso dos dois. E, obviamente, muito vai se falar sobre o trabalho de Fernando Diniz. Eu falo isso já há um bom tempo aqui. Fernando Diniz, ele é um personagem gigante do futebol brasileiro, não tem como negar. Você pode achar ele péssimo, pode achar ele maravilhoso, e o que você não pode negar é que ele é um dos grandes personagens do futebol brasileiro dos últimos anos, né? Qualquer treinador que é demitido, tá lá Diniz como um dos possibilidades, se ele estiver desempregado. Qualquer time que está sendo treinado por ele, nos momentos em que ele está empregado, tá lá todo mundo comentando sobre os jogos dele. Bem, são fatos, não tem como a gente negar. O que é fato também? Que a hora que o Fernando Diniz for anunciado, você vai acompanhar no OneFootball. O link tá aqui na descrição. Faça o download do OneFootball. Aproveita agora. Sabe porque se você baixar hoje é de graça. Amanhã também é de graça e direto, porque o aplicativo é de graça mesmo. Mas hoje eu te garanto que é de graça. Faz o download aqui e acompanha. Ativa as notificações lá do Fluminense para você acompanhar quando chegar a notificação do OneFootball, beleza? De que Diniz vai ser anunciado. Que tudo indica, como eu falei na notícia de tarde, tava por uma ligação ali só realmente. Agora, enfim, parece que tudo continua caminhando e deve acertar. Só que a grande dúvida que fica nos torcedores é o seguinte: o que a gente vai esperar de Fernando Diniz, Gabriel? Na verdade, acho até engraçado, porque os torcedores não têm dúvida disso. Fernando Diniz é um nome, e eu vou tentar ao máximo não ser isso daqui, tá? É um nome que ele leva as pessoas aos extremos. Dificilmente, se você criar uma enquete, por exemplo, Fernando Diniz, você quer Fernando Diniz, você acha que Fernando Diniz vai dar certo no Fluminense? Sim, não sei e não, né? Por exemplo, dificilmente o não sei vai ter muitas coisas. Vai ter, tipo assim, sei lá, chutando aqui. Eu vou fazer essa enquete no Twitter. 40% de sim, 50% de não e 10% de não sei. Tipo assim, vai ser mais ou menos nessa métrica aí. E isso é engraçado, porque todo mundo tem uma opinião, e isso é até normal, dado que é um treinador que passou por aqui há 2 anos e 8 meses, mais ou menos, né? Que ele passou por aqui e foi demitido do Fluminense em 2019, com uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, com uma campanha claudicante na Copa do Brasil. Enfim, pra quem não lembra a campanha, né, a gente eliminou o River do Piauí, mas já no jogo, né, eliminando o jogo fora de casa, passou da Luverdense até com uma certa facilidade, jogou fácil aqui contra o Santa Cruz, mas lá, enfim, a partida ridícula, com 2 gols de contra-ataque do Santa Cruz, e a gente foi pros pênaltis, e contra o Cruzeiro, que naquela época era o melhor time do Brasil, mas já em declínio, a gente acabou sendo eliminado nos pênaltis. Na Copa do Brasil também foi muito de altos e baixos. E no Campeonato Carioca, enfim, dá pra gente até falar que foram uma boa campanha, mas com também muito claudicante, né? Você tem empates péssimos, como contra o Resende, mas você tem ao mesmo tempo jogos muito bons, como o da semifinal da Taça Guanabara com o Flamengo, apesar de a gente perder pro Vasco depois. Então assim, foi tudo muito, né? 8-80 com o Fernando Diniz no Fluminense, e o Brasileirão foi muito 80. Muito 8, aliás. O 80 teria sido a Sul-Americana. Só que, assim, o que a gente pode falar sobre o Fernando Diniz de hoje? Isso aqui não é o raio-x. Eu não vou falar só dele. Olha como ele foi no Vasco, olha como ele foi no São Paulo. Isso eu vou fazer no raio-x Fernando Diniz, tá? Devo publicar ali provavelmente na terça-feira, né? Já que já tem jogo na quarta. Mas o que a gente pode falar sobre o Fernando Diniz são os bastidores ali da contratação dele. O porquê, e isso, eu tava saindo do CT lá na hora, enfim, e aí eu já tinha publicado e comentei, enfim, tava comentando ali com o Vitor Veríssimo, com o André e tal. Cara, e o que você acha? Eu falei, eu não sei o que achar. Eu não sei, por quê? Ao mesmo tempo, e novamente, tentando não ter essa visão extremada, tá? Segue aqui comigo. Se você odeia Fernando Diniz, eu entendo, eu também odeio ele em parte,
mas tenta ver aqui o outro lado rapidinho, até pra você discordar. E se você ama Fernando Diniz, eu também amo, mas tenta ver o outro lado problemático aqui, até pra você discordar também. Todo mundo que eu ouço que trabalha com futebol diretamente, eu, por exemplo, sou um jornalista, eu não trabalho com futebol diretamente, eu não dou 2 treinos, eu não tô lá fazendo gol, eu não jogo, enfim, eu trabalho indiretamente, né? Eu falo sobre futebol. Mas todo mundo que trabalha, jogador, enfim, outros treinadores, preparador físico, fisioterapeuta, os próprios jogadores mesmo, todos elogiam o trabalho de Fernando Diniz. Gabriel, mas teve exceção confirma a regra. Todos falam bem de Fernando Diniz, elogiam, que são meios modernos de treinamento, que não foge da mesmice, que entrega um trabalho que desafia, às vezes, até o preparador físico a melhorar ainda mais. Vou usar como exemplo quando ele chegou em 2019, o Fluminense treinando num sol de 40 graus de janeiro e treinando em 2 turnos. Então, assim, ele traz conceitos modernos. Você vai falar, Gabriel, modernidade é professor Pardal e tal. Calma. Conceitos modernos de treinamento são sempre interessantes. Só que todo mundo que eu falo que vai analisar alguma coisa de Fernando Diniz, vira e fala, meu Deus, não dá certo. E é fato, a gente viu aqui no Fluminense, né, esses conceitos mais modernos sendo aplicados, esses conceitos... Eu não tô falando aqui de conceitos que você vê dentro de campo, tá? Tipo assim, não, olha como ele joga com um volante pra fazer saída de 3. Não. Eu tô falando o conceito do treinamento. Jogadas ensaiadas, formas de atuar dentro de campo, sim, apesar de eu não estar incluindo aqui, mas sim. Métodos de treinamento mental do jogador, de inteligência, de reação rápida, até o próprio treinamento físico, tendo uma implementação tática também, técnica, enfim, todos esses são muito elogiados. Mas não necessariamente isso se traduz em vitórias, e no caso dele, não se traduz em vitórias. Ele tem um trabalho ok no São Paulo, que é bom, porque quando você compara com os outros trabalhos dele, mas é um trabalho ok, o trabalho que ele tem no São Paulo não é muito diferente, não é muito diferente, tô falando que é igual, mas não é muito diferente do que o Marcão fez no Fluminense aí nas 2 vezes, nas 3 vezes que assumiu de demissão nos últimos anos. Gabriel, mas Fernandinho... Não, cara, eu tô falando de números, pega os números. Teve 57% de aproveitamento no São Paulo. Marcão, nos 3 brasileiros que ele assume, ele tem 50% de aproveitamento na média. E jogando Brasileirão. Então, assim, é óbvio, ele tem ali uma semifinal, tem mata-mata, tem ali alguns predicados, já foi líder de Brasileirão, mas o time de São Paulo também tinha mais qualidade do que esses que o Marcão assumiu. Mas acho que é um fato, assim, de número, o trabalho dele, bom do São Paulo, é bom porque os outros trabalhos dele são muito ruins. O trabalho dele no Santos, que foi possivelmente o que eu menos acompanhei, né? Eu assisti um cara do Felipe Noronha falando sobre ele, enfim. Mas, enfim, não foi bom. O trabalho dele no Fluminense, né? Ele não consegue desenvolver. A reclamação que eu tô fazendo agora, fiz sobre Abel, e a gente teve, acho que mais até ano passado sobre Roger, tem sobre Diniz também. Ele não conseguiu dar variação tática naquele time. O time do Fluminense era um time que tocava bastante a bola, criava, e o problema dele nunca foi toque, nunca foi bola em goleiro, até porque naquele ano, até né, a metade do ano, a gente tinha Rodolfo, que se tinha uma coisa pra gente elogiar em Rodolfo era o toque dele com o pé, nunca foi problema. A gente tomou 1 gol por falha de goleiro nessa bola no pé, e tomou acho que mais 2 por erros de defensores. Foi Nenê perdendo a bola pro Atlético Mineiro, e Marlon que perde a bola e sofre a falta, e faz a falta na final da Taça Guanabara contra o Vasco. Acho que são esses 2 que a gente toma por toquinho. O problema dele não é esse. Ele domina o jogo, quer ter a bola, é uma filosofia de ter a bola, propor o jogo e fazer essa troca de passes. Quais que eram os problemas? O Fluminense às vezes era lento para poder sair e, por várias vezes, esse principal problema para mim, o resguardo defensivo era nulo. Você tem aqui contra o Santa Cruz. A gente tomou de um time da Série C, até tá pior hoje, inclusive. A gente tomou gols de contra-ataque. Augusto, um jogador que na época até pareceu bom, e Pipico contra-atacando contra a gente, lá no Arruda. A gente perde no Brasileirão, se eu não tô enganado, Goiás é gol de contra-ataque, depois da cobrança de falta.
O Botafogo é gol de contra-ataque, o CSA é gol de contra-ataque, o São Paulo, acho que o pênalti no finalzinho, que saiu o gol de pênalti, é num contra-ataque. A gente perde muitos jogos, só o do São Paulo aí foi 2-1, mas todos os outros 1-0, com gols sofridos em contra-ataque. Ou seja, tem um domínio, tem a posse de bola, e isso é interessante, a melhor defesa é tendo a posse de bola, você bloqueia o seu adversário de te atacar, só que assim, você não pode dar uma área totalmente disponível, um campo inteiro pra correr, cansar o seu time o tempo inteiro tomando contra-ataque, no momento que você não tem a bola. Você tem que saber jogar sem a bola também. E isso, na outra passagem de Diniz, teria problemas. A gente tem relatos de jogadores elogiando, a gente tem relatos de preparadores físicos elogiando o trabalho de Fernando Diniz. Tem ali uma rusga num problema muito sério, né, dele com o Tietê, enfim, que vaza. Até vi a galera comentando, falando, pô, o problema dele era não ter torcida no estádio, porque aquilo era bem normal quando vaza e aquilo se torna um problema gigante com a torcida, é que fica um ambiente pior no São Paulo. Então ele tem também essa relação duvidosa ali, que no Atlético Paranaense vai muito mal com os jogadores, no Fluminense é um carinho eterno, tanto que tá sendo pedido de novo pelos próprios jogadores, né? Então assim, e no São Paulo dá errado, aí no Vasco ele chega e é querido, enfim, tem essa relação muito complicada ali, né? No Fluminense isso até não tem sido um problema. E ainda tem outro fator, que é, no caso específico de Fernando Diniz, quando a gente fala de bola e campo, do que a gente pode esperar dele, este time do Fluminense foi montado como um time, apesar de ofensivo, com algumas peças que o Fernando Diniz costuma usar. Ele costuma usar pontas. O time do Fluminense vai perder o Luiz Henrique daqui a pouco, emprestou o Gabriel Teixeira pro Grêmio, e hoje de pontas, de fato mesmo no elenco, bem, o Luiz Henrique ainda tá, mas vocês entenderam, né? De pontas, de fato no elenco, a gente tem ou jogadores da base, como o Matheus Martins, por exemplo, que ainda tá subindo, etc., ou, na verdade, o que vai aparecer ali, a gente tem é Caio Paulista, jogadores embaixo, né? Caio Paulista. O único, na verdade, que seria ponta de fato e vem jogando por ali é John Arias. Mas ainda assim centraliza. O William Bigode é a mesma coisa. Vai faltar peça desse tipo. Então, se ele for utilizar pontas, talvez tenha um problema. Mesma coisa, Fábio. A grande falha do ano de Fábio, a que a gente mais lamenta, foi com o pé. Será que o uso do pé no goleiro, sem ele ter uma pré-temporada para poder treinar e adaptar muito isso com o goleiro, vai ser utilizado também? Aí pode ser que o toquinho lá atrás seja um problema. Assim, sobre o Fernando Diniz, Gabriel, você gostou, não gostou? Eu vou ser bem sincero, assim. Considerando um meio de temporada e considerando o cenário geral de treinadores do Brasil, eu não gostei. Considerando o cenário geral de treinadores do Brasil. Quando eu percebo, e eu vi várias matérias colocando por um monte de treinadores, a gente até brincou na live, de Adilson Batista a Jorge Jesus. Quando eu vejo os que eram possíveis, os que, enfim, chegaram perto de abrir negociação e a gente cai no nome, invariavelmente a gente vai cair no nome de Cuca, Renato Gaúcho, Fernando Diniz e Anderson Moreira, porque todo mundo sabe, todo mundo sabe que o Mário gosta do Anderson, apesar dele ter negado qualquer tipo de conversa com o Anderson. O Anderson estava lá embaixo na lista, segundo ele. Cuca ter negado o Fluminense, era óbvio que isso ia acontecer. E quando a gente vê que a lista, né, provável e dos prováveis tinha 4 nomes e sobram Renato e Fernando Diniz, aí, meu amigo, eu não consigo... Não me desce o Renato Gaúcho, principalmente por isso daqui, ó, que eu vou botar aí na tela para vocês. Dessa matéria aí, ó. Matéria do Caio Mota, de novembro do ano passado, quando ele traz ali bastidores, uma apuração gigantesca dele, falando com jogadores, com o pessoal interno do Flamengo, ausência em treinos, falta de profundidade tática, enfim, a gente sabe que o Flamengo era um time de caciques, né? É ainda um time de caciques, mas é um time inteligente, é um time que vai chegar pra argumentar. E aqui tem muita coisa nessa matéria, tá? Vale você dar uma pesquisada e achei e ler. Assim, desde coisas como, por exemplo, o time reserva ir jogar, ele não viajar e não dá treino, assim, umas coisas, enfim, não confiaria num trabalho assim. Eu não consigo querer no Fluminense um cara que se orgulha de dizer que não vai se preparar e de que não vai estudar, mesmo que seja balela, tá? Mesmo que seja balela, que ele faça isso. Eu não consigo querer um cara desse no Fluminense, ainda mais com esse histórico recente. Eu acredito muito no trabalho de Diniz, não. Sendo bem sincero, não. Não acredito.
Obviamente, minha camisa tá aqui, sou tricolor, vou torcer, é óbvio que eu vou torcer pra dar certo. E quero muito que dê certo, porque é o estilo de jogo que eu gosto. Agora, eles ter essa moral toda, ser esse cara estudioso, propositivo, com métodos de treinamento modernos, também pode fazer ele um Ricardo Drubsky. Ricardo Drubsky é um cara, especialista aí, dá curso na CBF, conhecidaço, elogiado por uma pá de jogadores. Nunca deu certo no futebol como treinador. O maior clube que ele treinou foi o Fluminense, treinou 2 jogos na América, na América ele era outra função e foi ser treinador, enfim. Às vezes o cara não sabe muito da teoria, mas não consegue aplicar ali pra um time, que pra mim é o caso do Drubsky. Vamos ver como vai ser o Diniz. É fato que alguns jogadores vai haver uma revolução, não inicial, acredito. Acredito que nessa onda de quarta e domingo ele não vai ainda transformar o Fluminense. Provavelmente os resultados iniciais devem ser positivos, porque o Fluminense vinha ali num balanço muito enjoativo ali de mar, e que obviamente estava complicando o desempenho técnico do Fluminense. Esse gás novo, né, esse frescor ali vai trazer um desempenho diferenciado. Mas tô curioso para saber quando ele aplicar as suas táticas. O que eu peço é cuidado com o extremismo. Se você ama Diniz, cuidado, cara. Cuidado. Quando a gente fala aqui que Diniz não tem resultado, é porque ele não tem resultado. É porque quando ele treinou o Oeste na Série B, ele ficou a um milagre na última rodada de escapar. E o milagre até veio. Quando ele treinou o Atlético Paranaense, ele teve um desempenho horroroso num time que foi pra Libertadores. E que foi campeão da Sul-Americana no final do ano. Quando ele treinou o Fluminense, Marcão assumiu e teve um desempenho de Libertadores com o mesmo time. Quando ele treinou quando ele treinou o Vasco, né, ele pegou o Vasco na reta final, o Vasco era uma merda e continuou uma merda. Enfim, então não tem muito o que falar, não. Então, assim, quando a gente fala isso, é você que tá empolgadaço, tem esse ponto. E você que tá puto, desesperado, a gente vai ter, depois de um certo tempo, acho que desde o Odair, a gente não tinha um cara que, de fato... Não, Roger também foi assim, né? Mas o Odair e Roger tinham o problema de serem muito defensivos, né? A gente vai ter um cara, a gente vai ver jogada ensaiada no Fluminense ofensivamente. A gente vai ver um treinamento específico e métodos modernos. A gente vai ver modernidade no Fluminense. Modernidade nem sempre é boa. Mas é bom isso. Você que tá puto, desesperado, cara, pensa assim. A gente vai ver um treinador. A gente não vai ver um entregador de colete. Pode ser um treinador que vai dar muito errado. E pode ser um treinador ruim. Pode. Inclusive é o que parece. Mas calma. Vamos tentar focar um pouco não nesse extremismo. Beleza? É isso. Valeu. Tamo junto.